Herberto Edson Maia. Bom dia, Oi, doutor Beatriz. Maia. Tudo bem? Eu estava meio longe, cheguei agora, então eu estava te ouvindo, mas parece que tu estava falando alguma coisa aí sobre algo que te emocionou, foi o que eu vi. Eu estava contando a história do Messias, que tem uma história que envolve a prisão dele no Chile, lá quando houve o golpe do Pinochet, que ele passou adiante para uma outra pessoa, que eu contei na história, um anel de latão, uma pedra azul, que essa pessoa deveria devolver à família dele, no caso dele ser morto, né? Porque estavam matando muita gente lá no golpe. Aí um deles foi para a França, deportado para a França, o outro foi para um outro país, acabaram se desencontrando, mas aí na história de um deles, uma neta acabou percebendo que aquele anel tinha destino, tinha pessoa, tinha um dono, e ela acabou descobrindo o dono 50 anos depois, e agora em agosto do ano passado, ela devolveu o anel para ele, e foi realmente muito emocionante a história. Ah, sim. Uma história ligada à Revolução lá no Chile. Aqui, a do Chile, todo aquele período que a gente sabe, né, que foi um período tão... que a gente gostaria que nem passasse pela cabeça a repetição, né, mas infelizmente a gente sabe que tem uma série de pessoas que são favoráveis aí a golpe militar, a ditadura, a essa violência que não tem sentido, né? O texto está no site esquinademocratica.com.br. Se alguém quiser ver o texto, ou se já é, né, um leitor assíduo do Esquina Democrática, que eu sou, né? A gente tem aqui, hoje estou recebendo ali do Rômulo, até mandar um abraço para ele, obrigada, Rômulo. O texto é assinado pelo Paulo de Tarso Ricordi. Mas é emocionante, a gente chega a perder assim é que esses pequenos e tão singulares gestos de grandeza, né, Dr. Maia, eles ficam registrados na história e mostram o quanto a gente precisa ter cuidado para não fomentar e nem apoiar e nem aceitar nenhum tipo, nem de direita, nem de esquerda, nem de nada que seja parecido com uma ditadura, né? É aquilo que a gente sempre fala, da duplicidade que nos habita, né? O nosso lado mais exposto, mais idealístico, mais voltado assim para uma harmonia, para uma utopia até, né? E um lado contrário que mostra exatamente um lado obscuro, pessoal e coletivo da humanidade e de nós mesmos, né? Então, são repetições que aparecem o tempo todo na nossa vida particular e na vida social. Realmente tem razão. E esse janeiro, hein, doutor Maia? Que mês comprido. Que é isso? Não acaba nunca? Tu tá achando, Ontem a gente estava conversando aqui, mas o que é isso, tia? Olha aqui, hoje ainda é 30, ainda tem mais 31. Esse janeiro, dizem alguns que é o mês mais comprido do ano. É porque depois daquelas festas de final de ano, com muitos gastos, e janeiro tu tem que começar a pensar IPVA, IPTU, escola das crianças, comprar material, pagar, né? Janeiro é um mês bem perturbador, assim, em termos de finanças, né? O Deus Janus é interessante porque ele é voltado para trás e para frente, né? É duas faces, a face das costas e a face da frente. Então, realmente, eu acho que dezembro e janeiro meio que se juntam no Janus, né? Sim. E aí tu enxerga para frente e para trás, e essa sensação talvez se misture com um tempo maior. Interessante essa... Doutor Maia, eu tenho falado bastante aqui, não poderia ser diferente, porque parece que realmente é uma pauta do dia, sempre, né? A questão do feminicídio, da violência contra a mulher.
Eu vi alguns dados ali que foram passados pelo governo e até por algumas instituições de controle e cuidado com a questão da violência doméstica e a violência contra a mulher. Os dados são assustadores, né? Tá escalando de tal forma que parece que todas as mulheres são alvo e podem se tornar a próxima vítima, tendo em vista uma tendência de homens de diversas etnias, de diverso tipo intelectual, de diverso tipo econômico, moral, tudo. Parece que a violência está se espalhando de uma maneira meio dantesca, né? Parece que isso tem a ver, como a gente já falou várias vezes, uma característica também de desenvolvimento pessoal, bem das identificações arcaicas ligadas ao pai e à mãe, em que as pessoas têm frustrações afetivas de vários tipos, mas a estrutura machista e dominação que a gente vê ainda na sociedade, em que a mulher passa a ser um objeto ou um ser que não tem nada a ver com o lado masculino, como em certos países hoje que a gente sabe no mundo que mantém essa visão da mulher como uma espécie de objeto coisa e que ela tem uma função determinada e que é dominada pelo homem. Mas os aspectos esses de um amor possessivo, um amor sádico, em que a mulher então passa a ser um objeto de dominação, meu, posse minha, e que qualquer movimento dela no sentido de gratificação idêntica ao que o homem tem, e toda essa situação que a gente sabe que a mulher vem adquirindo poder nos últimos 100 anos. Então, a característica-chave parece que é, assim, essa dominação numa linha machista e numa linha pessoal de posse. A mulher é minha, do meu jeito, dependendo do meu tipo de criação. Então, se ela se arredar desse caminho que eu acho que é o pessoal meu e a minha dominação, que eu diria assim, imatura e incapaz de aumentar essa percepção ético-moral de evolução em que a mulher é igual a nós, homens, e ela tem os mesmos direitos, e quando as coisas não funcionam, ela pode terminar uma relação e ter o mesmo direito do homem. Essa fixação parece que ainda persiste, e a sociedade então tenta, a comunicação nos dá condições de perceber tudo o que acontece nessa linha, então a estatística é lá em cima, e a gente pensa que pode fazer isso de uma forma de dentro para fora, quer dizer, punição aumentada para inibir esse jogo. Mas ele parece que é bem mais complexo do que simplesmente uma punição muito grande externa. Deveria haver uma educação mais profunda dessas alterações internas nossas. Até me lembrei de um lado negativo interno nessa novela das 9, quando aparece aquele, eu também fiquei assim meio chocado quando o viado aquele fantástico. O Cro. Né? O Cro. O que ele está querendo mostrar ali, assim, no nível profundo. E, como diz o Jung, nós temos dentro de nós um lado, a mulher tem o lado ânimos e o homem o lado ânima. E que, no fundo, o Ferretti tem uma linha homossexual interna que ele simplesmente fecha no armário profundo. Então, o preconceito é baseado em algo que eu não posso perceber em mim de forma nenhuma. Então, eu tenho que destruir o que eu não posso perceber nem por um aspecto mínimo em mim. Então, aquilo ali é para mostrar que todos nós somos, de certa forma, bissexuais, mas que uma das sexualidades é dominante ou intermediária, que é toda aquela turma do mais. Então, é uma área bem complexa que é interessante a gente levantar ideias e discutir sobre isso, né? Sim.
O problema é como fazer, porque a gente até, de repente, a gente faz. Grupos e pessoas se organizam, falam sobre isso. A questão é que os enrustidos não querem nem ouvir falar, né? Exatamente. Então, por quê? Porque é tão difícil eu perceber coisas em mim. Então, tu vê como é aquilo que a gente sempre diz. Por que eu não posso perceber os afetos negativos que me habitam? Ciúmes, ódio, raiva, frustração, enganação, expertise. Eu tenho que fugir desses aspectos que está na cara que todos nós somos habitados por ele. E ao fugir disso, eu crio estruturas ou personagens idealísticos ou narcísicos de que eu tenho a verdade na mão. Eu sou verdadeiro porque eu acho e tenho certeza. Mas o que eu estou fazendo com a minha certeza? Fugindo desses aspectos negativos que todos nós temos e não os metabolizando no sentido de entender que eu preciso ter uma harmonia interna entre afetos que me habitam, que são positivos, e ao mesmo tempo os negativos. Divertidamente o filme mostra bem todos os tipos de afetos que interagem misturados. Mas a maioria de nós tem dificuldade de entender assim que eu sou ciumento, que eu sou agressivo, que eu sou raivoso, que eu posso desejar a morte de alguém, que eu tenho ciúmes. Não. A maioria de nós diz que eu sou maravilhoso. Eu sou aquele que manipula todos os afetos negativos e nada me habita. Mas o que na realidade eu sou? Um dono da verdade. Uhum. Só que eu me seguir e pronto. Agora, essa coisa colocada assim, daquele jeito ali na novela, será que ajuda as pessoas a conversarem sobre o assunto ou vira meio que uma piada o tema? Até o lado crítico disso já é uma forma de perceber esses lados. Porque tu vê, eu sempre tenho uma posição. Quando eu crio uma posição baseada numa crítica que eu faço a uma coisa lá fora, eu estou abrindo campo de discussão. Se eu não ficar radical no corte crítico, dizer não, isso não abre campo, eu abriria vértices novos de percepção. Então eu abro o campo de pensar a homossexualidade com mais complexidade e não com características fechadas. Então todos esses tipos de ação, eu noto uma crítica pesada em mim, categórica, eu deveria observar por que a crítica é tão pesada e eu não consegui entender vértices novos de percepção de coisas mais sofisticadas. E no grupo, então, levantar essas críticas e ver por que um é tão categórico naquela visão e o outro não. Então dá um grupo aberto quase de discussão diplomática. Eu sou capaz de ver a posição mais radical do meu amigo, da pessoa próxima, de uma novela, de uma minissérie, de um filme. Então, eu abro campo de entendimento mais pessoal de mim mesmo aberto. Mas a tendência sempre é uma opinião mais abalizada e uma definição, que me deixa bem. Porque quanto mais definido eu parece que sou, mais seguro eu também sou. Mas aí entre a segurança e a radicalidade é um espaço pequeno que tem. E aí é que entra o grande problema da maioria das dissensões e dificuldades de relacionamento. Sim. A verdade é que é essa história assim, que numa novela, daqui a pouco num filme, numa revista, num livro, aparecem cada personagens que refletem e são iguais àquelas pessoas do dia a dia que a gente conhece, né? Personalidades daquela do cotidiano ali. Uma coisa que aparece também nessa novela que está agora é aquela... Parece que existem pessoas que são programadas, eu não sei exatamente como, para serem submissas e escolhem a dedo pessoas para respeitar e para cumprir ordens. Quer dizer, parece que quanto mais bandida a pessoa é,
mais ela consegue pessoas que trabalham com ela, claro, a custo de um soldo, recebendo algum valor mensal, mas aquelas pessoas parecem ter um prazer de contribuir e de fazer e cumprir com aquelas ordens, que é matar alguém, que é sequestrar, que é torturar, quer dizer, esse tipo, essas pessoas se aproximam. Então dá para dizer que os iguais se atraem, que de uma certa maneira, porque é inacreditável como as pessoas são submissas, né? E elas Exato. gostam de receber ordens. Não, mas tu levanta outra coisa mais sofisticada também, né? Que cada um de nós tem uma vontade, assim, de individualidade pessoal própria, crescente, em que eu me dou bem comigo mesmo, tenho certezas de mim mesmo, estou baseado em posições bem claras, ligadas à minha família, a maneira que eu entendo o mundo, a maneira que eu ganho o meu dinheiro, que eu me situo na sociedade, e eu ganho esse poder aí cada vez maior. Mas, ao mesmo tempo, eu não me dou conta de que essas linhas de poder têm situações onde cada vez mais eu, por minhas inseguranças, preciso de direções ou lideranças em que eu, além da minha individualidade, eu me apresento nas linhas duplas, que é aquilo que a gente chama alto nível de individualidade e comportamentos de manada, de grupos, de maneiras de pensar que me dão sensação de que todo o poder que o grupo tem é meu. E aí então, eu ficando obediente e fechado àquele grupo e àquela ideia, eu ganho um poder do grupo, que é a manada. Então eu ando com ela. Mas ao mesmo tempo, cada um de nós é individual, pessoal, e tem forças pessoais, individualidades pessoais. Dentro da manada, eu a tendência então a ser líder. Ou então submisso. E aí aparecem o que a gente chama de linhas sadomasoquistas, onde eu gosto de ser dominado, gosto de ficar obediente, me sinto bem que o grupo me aceita assim e eu não contesto as ordens, porque o grupo ou o líder está sempre certo e o caminho é aquele. Então tu vê que nós estamos dentro de uma linha bem mais complexa, o indivíduo e a manada. E dentro do indivíduo e a manada, N graus de absurdamente graus que dão condições de eu ir exatamente para a individualidade ou ir para o grupo e ser uma peça do grupo obediente em que eu não contesto. E eu posso chegar então numa fanática onde a ideia que o grupo tem ou que o líder tem é a minha. E eu não contesto porque qualquer contestação me deixa mal. Uhum. Então tu vê como é complicado isso. É por isso que acaba que a coisa tem que ser, efetivamente, em alguns pontos, ela tem que ser vista de uma maneira isolada e pessoal, né? Quanto mais pessoal, é uma posição assim, quase aquela, que é meio paradoxal, né? Sou ateu, mas acredito em Deus. Sim. Mas tu é louco? Como? Ou tu acredita em Deus ou tu é ateu. Não. É muito mais complexo que isso. Eu estou dizendo que eu estou aberto à ideia de Deus e estou aberto à ideia de que não existe Deus. Agora, como é que eu vou chegar? Não, mas isso aí tu não tem ideia, tu não tem densidade, tu não tem posição pessoal, tu tem que ter uma posição. No momento que eu faço isso, eu começo a aproximar da rigidez. Essa é a grande dificuldade que nos habita o tempo todo. Loucamente isso, né? Agora, uma amiga está nos falando aqui, doutor Maia, ela diz assim, que ela tem vários sintomas que na cabeça dela, o relacionamento dela acabou. E que os dois continuam por interesse, por comodidade, ela está escrevendo isso, tá? Interesse, comodidade e falta de vontade política, kkkk, de resolver alguma coisa para não se incomodar. Mas o nosso relacionamento acho que acabou. Estamos juntos há 16 anos. Nos primeiros anos eram muito poucas as críticas à minha pessoa. Agora, nos últimos 4 anos, as críticas são constantes.
crítica sobre tudo, nada grave, nada violento, mas é a que mais dói, porque ela vem em tudo. Há uma certa zombaria ou sarcasmo até, e de vez em quando isso se transforma em insulto. Ela fala que ele é do judiciário. Ele é do judiciário e ela é professora, pelo que ela está contando. Eu vou contar detalhes aqui para não... Então ela disse que ela percebeu que começaram as críticas, que não existiam antes, depois junto veio o sarcasmo, a zombaria, até da roupa dela, ela engordou, aí depois também sempre se defendendo, ela fala qualquer coisa, olha, tu chegou atrasado, e ele já começa a dar uma alta explicação de que ele estava fazendo, ela não perguntou nada, e ela acha que isso é um sintoma de fim de linha, né? Tá sempre na defensiva, mas que ela percebeu nela agora uma coisa que deve ter foi desse ano, começou neste ano. Praticamente posso dizer que eu não tenho mais interesse de nada, eu me desliguei emocionalmente dele. Acho que isso é fim de linha. Posso pensar assim ou estou elaborando de uma maneira mais fantasiosa na minha cabeça? Não, eu acho que aí é um exemplo nítido de gaslight, né? Quer dizer, uma forma de um enlouquecer o outro, né? Que é o chamadas relações sadomasoquistas, né? Tem uma pessoa dominante que tem mais poder, é crítica do outro, mas o outro, por uma série de razões que são as mais variadas, não se afasta, porque há problemas de ordem econômica, de vivência, de solidão, tudo mais, que implicam numa característica mais masoquista, quer dizer, para onde eu vou e que caminho eu vou ter que é pior ou melhor que este. Então, uma gradação assim, que a gente chama, então, gaslight seria a forma de um enlouquecer o outro gradualmente e desgastar a relação, por isso o nome gaslight, que é uma luz broxolhante, não se vê nada claro, mas aquilo está cada vez mais obscurecido. A relação deixou de ter as coisas boas do passado e vai mergulhando assim numa zona cinza, mas que ainda não dá poder para uma movimentação ou um desfazer da relação. Então tu vê que muitas relações estão nesse caminho ou estão indo para esse caminho e levam anos para se resolver ou persistem até o fim de cada um, no sentido da morte, mas que pode também levar a situações bem mais pesadas, que se aproximam da agressão, do feminicídio e de toda a problemática dos relacionamentos sem sentido, mas que paradoxalmente mantêm um certo sentido. Por isso esse nome e vários filmes que mostram esse tipo de relação e que vamos dizer assim, o que caracteriza eu aguentar uma minissérie ou um filme, porque eu estou sempre vivendo as coisas piores com o intuito de resolvê-las, mas se eu as resolvo e ela fica muito feliz, terminou o filme, terminou a minissérie. Quer dizer, nós vivemos sempre numa duplicidade interessantíssima e está querendo abrir campo de entendimentos. E nunca abre realmente um campo final de entendimentos. Mas nós estamos vivendo o tempo todo numa direção de querer entender esse tipo de complexidade. Então, ela vai chegar a um ponto em que os dois vão se separar, ou essa degustação agressiva que ele faz com ela e ela aguenta, cheia de dúvidas, vai persistir, ou ela é capaz daqui a pouco de interromper e abrir um novo campo. Sim. Agora, essa visão, assim, é uma visão bem, eu considerei aqui o que ela falou, uma visão bem equilibrada do relacionamento, né?
Ou ela foi muito fria também, né? Não tem emoção nenhuma. Foi lógica. Isso, é lógica. Mas ela encarou logicamente o sofrimento dela, nos colocando a visão. Mas aí tem uma lógica, sim, parece mais fria, mais distante, mas ela está vivendo uma sensação e uma vivência de fim, realmente de dominação, de ter que aguentar algo que está se repetindo de forma cada vez mais incisiva. E aí a pergunta, eu continuo vivendo isso e racionalizando assim? Para ou eu chuto o pau da barraca. Ou eu chuto o pau da barraca. Porque eu achei, claro que ela está falando aqui que o marido é juiz, tá? Do judiciário. Ela é professora de universidade. Os dois são... Aqui ela está dizendo, doutor Maia, que gosta muito do seu jeito de falar. Que ela dá muita calma e por isso ela até já começou um tratamento com uma psiquiatra. Está gostando muito, mas ela não é nem um pouco parecida com o senhor. Mas igual acho importante. Mas assim, ó, o que eu percebo nela aqui, até pela manifestação toda, é que ela vê como se fosse quase um produto, como é que eu vou dizer? É como se fosse uma coisa de computador, assim, etapas, né? Etapas. Ela está vendo a etapa e não havia críticas e começaram as críticas. Depois começaram as zombarias. Depois começou aquela coisa de se defender, a defensiva, né? Estou me defendendo, qualquer coisa eu dou uma grande explicação. E agora ela sente nela essa indiferença absoluta, porque a frase que ela usa é essa, é uma indiferença absoluta. Eu não quero mais saber nada sobre a vida dele. Isso, então, vamos dizer assim, eu não quero saber nada, então pode haver um convênio de que a gente continua juntos, mas cada um tem uma vida pessoal cada vez mais pessoal e se mantém junto por conveniências de ordem bem objetiva. Ou é insuportável os contatos afetivos, críticos que eu suporto no dia a dia, que eu vou tomar uma outra decisão mais drástica de interromper a relação para que não haja mais esse tipo de vivência tão desagradável que eu estou vivendo. Então, com a terapia, ela vai fazer a avaliação sistemática do sentido dessa vida que não tem futuro e que parece que saturou no presente para tomar uma atitude mais densa de afastamento ou de vivência, vamos dizer assim, conveniada, quer dizer, vivemos juntos por interesses, mas cada um tem sua vida. Muito bom. Então tá uma pessoa que está bem equilibrada, está bem tranquila, né? E que bom Nesse que ela... sentido, ela está decidindo, né? Ela está naquela fase do... Sai de mim aqui, né? Vou tomar a decisão. Mas aqui tem uma outra pessoa que faz uma pergunta que não envolve doação, envolve patrimônio. Ele diz o seguinte: eu tenho alguns imóveis, tenho 3 filhos. Estou pensando em doar esses imóveis em vida e dividir igualmente para todos. Até já estou pensando na compra de um outro imóvel para poder fazer, não entendi muito bem aqui, para poder fazer isso, equilibradamente. Mas sei que fica mais barato, fica mais tranquilo e definitivo, para evitar aquelas brigas que a gente sabe que acabam acontecendo quando tem o testamento e tem todo aquele processo judicial necessário, etc. Mas o que me leva a perguntar isso para o Dr. Maia é perguntar se eu não estou sendo egoísta, querendo decidir o que os meus filhos poderão fazer com o patrimônio que eu adquiri com muita dificuldade no começo da vida. Hoje não posso dizer isso. Mas isso é egoísmo demais? Eu estou querendo comandar depois de morto?
Me dá, assim, um toque sobre isso, Dr. Maia, porque eu acho que tenho uma cabeça muito descolada. Me considero um velho que estou com a cabeça bem descolada. Será que isso não é querer comandar depois de morto? Insisto. Eu acho que a gente sempre tem dúvidas quanto a essas duas posições, né? É sabido, pela quantidade de bens que ele provavelmente tem, ele já antecipa que provavelmente, e conhecendo os filhos que tem cada personalidade, num sentido assim, uns mais egoístas ou mais dispostos à materialidade das coisas, e outro mais desapegado, que pode haver situações de ruptura e de dissensões pesadas no futuro. Recentemente, eu também fui procurado por um colega mais velho que queria fazer a divisão dos bens no sentido de doação para os filhos e que então precisava ser avaliado como sendo capaz de fazer isso sem problema nenhum em vida, né? E bem. Quer dizer, essa pessoa estava dividindo os bens, doando os bens para os filhos em vida. Então esse é um caminho bem objetivo, mas que deveria talvez ser falado com os filhos antes de se fazer isso, para até testar a capacidade de o pai, conversando sobre essa hipótese com eles, ver as tendências, já antecipando tendências ou positivas ou negativas. E a outra seria, vamos dizer, uma linha mais oculta, de um testamento, em que já se deixaria tudo e que ele vê como uma certa onipotência de controle, mas que é uma zona do meio entre o que eu imagino que vai acontecer e o que pode acontecer, realmente. Então, realmente é uma dúvida, assim, densa, e que eu acho que ele tem toda a razão em pesar as duas posições. Mas eu acho que a saída é exatamente a avaliação bem detalhada dessas tendências duplas. E ele descobriu um caminho intermediário dele, em que ele ficasse satisfeito com a dúvida resolvida dentro dele. Talvez pedindo o caminhamento com um advogado, uma pessoa experiente nesses tipos de divisão, porque eu vejo que ele está rígido, capaz de fazer uma decisão. Sim. Mas a duplicidade dos caminhos é que é o grande problema, né? Agora ele vem aqui, acrescenta o seguinte, Dr. Maia, ele diz que ele tem um dos filhos, é extremamente materialista e grosseiro. Não é confiável, uma pessoa meio assustadora. Acho que não muda mais. E por causa dele é que eu quero deixar tudo bem definido. Então tu vê que ele já tem um argumento denso no sentido de uma decisão equilibrada dele. Porque esse filho, provavelmente, se ele deixar para que haja uma divisão no futuro, provavelmente vai se criar grandes problemas. Eu estou me lembrando de um caso de uma paciente minha também, que tem 2 irmãos, um deles é extremamente ligado na configuração materna, e tudo que ele pode fazer para trazer as coisas para ele, o outro está muito bem longe, e ela seria a vítima intermediária, que eu tive que até suspender uma procuração de plenos poderes, porque ele e a mãe provavelmente iam deixá-la de lado, numa série de coisas. E aí, com a terapia, ela conseguiu suspender essa procuração e equilibrou a relação, até com bastante surpresa, tanto da mãe como do irmão, porque antes estavam se locupletando. Sim. Então, eu acho que ele caminharia para este lado, aonde ele seria o juiz da situação. Acho que ele tem que decidir da forma em que ele acha mais correto. Muito bem. Eu assisti essa semana, não me lembro agora qual foi o dia, porque para mim todo dia agora é sexta-feira, ando bem fora da casinha, né? Mas eu assisti um filme brasileiro no Twitter,
que tem a ver com o governo brasileiro, que o governo brasileiro no futuro, tá, teria um local, tipo assim, um asilo, alguma coisa parecida, para onde os velhos todos deveriam ser levados a partir de uma determinada idade. Azul, como é que é o nome do filme? Azul... Ai, meu Deus, agora esqueci. Sim, eu sei, é um filme que até me indicaram, tudo. O Azul, não sei o que. Tem isso, da Netflix. Tá na Netflix. Eu assisti o filme, não gostei, tá? Já disse que não gostei. Não gostei mas gostei, tá? Tipo assim, é que o filme, eu já disse que vou ver de novo, inclusive. Porque eu vi, não gostei, então eu vou ver de novo, porque o filme trata de uma questão muito profunda, que é a questão da velhice e como essa questão tem que ser decidida. Então, é muito feio o filme, o local é muito feio, sabe? É tudo muito... O Último Azul. O Último Azul é um filme brasileiro de drama, dirigido pelo Gabriel Mascaro, que explora a distopia em que os idosos são obrigados a viver em colônias isoladas. Tá, o filme já recebeu o Urso de Prata do Festival de Berlim, aborda temas como a velhice, a liberdade e a resistência, oferecendo uma visão crítica da sociedade contemporânea. Mas é que no filme mostra a dor daquelas pessoas que estão chegando próximas a essa idade e que elas serão arrastadas, afastadas da família, dos amigos, para ir obrigatoriamente para essas colônias isoladas de velhos e velhas, claro, e sem volta, entende? Sem volta nenhuma. Então, assim, o filme, ele é chocante, sabe? Assustador até. Claro que tem a história da Teresa, que é uma mulher de 77 anos, que é incluída nesse programa de colônias, e aí então ela vai fazer uma jornada lá na Amazônia, ela quer voar de asa delta, de avião, de monomotor. Então tem uma série de valores ali, além da fotografia local da Amazônia, que é meio assustadora, assim, né? Mas a ideia de colônias para idosos é algo que, considerando a quantidade inacreditável de velhos que nós temos hoje, é um assunto que deveria ser abordado, né? Não vou dizer com essa distopia toda do filme, não vou dizer com essa violência toda de pegar, então, você tá velho, mais de 77 anos, tu vai para uma colônia obrigatoriamente, não sei como seria, mas que é realmente algo que está pendurado esse assunto. Volta e meia, inclusive, eu trago aqui para a gente tratar sobre esse tema no sábado aqui com o Dr. Maia. Do presidente. Não, agora tu falando, eu me lembrei de um paciente meu que tem um amigo que é dono de uma casa de saúde. E aí ele me contando que o amigo, dizendo para ele como é problemático mesmo a idade e a velhice. Porque ele diz, lá na minha casa de saúde, o que eu ouço quase o tempo todo? Queixas desse tipo. Puxa vida, né? Eu fiz tudo, trabalhei a vida inteira, construí isso, construí aquilo, e agora estou aqui e ninguém me visita, não aparece, não abandonado. Sei. Eu estou me sentindo abandonado. Não é um nem dois, ele diz, olha, quase todos os que estão aqui, mesmo aqueles que, vamos dizer, são mais lembrados. Então, talvez exatamente essa realidade aqui motivou o livro, o filme, no sentido assim de que é uma condição clara, cada vez maior, de que como uma complexidade de existência cada vez maior e dificuldades, vamos dizer, estruturais de manter, vamos dizer assim, pessoas de idade que estariam já sem condições maiores de trabalhar e de fazer, eu levar para situações desse tipo. Ou então situações bem mais pesadas, que também um outro paciente me falou, de um amigo que é médico e estava se queixando, que ele é médico de UTI, que a família de uma determinada pessoa fica lá em cima dele dizendo, ela não pode morrer, porque até os netos dependem da pensão que ela tem. Ela não pode morrer. E o médico pressionado que tem que manter a pessoa em coma quando já está quase morta.
Então tu vê que a velhice e o fato de se viver mais realmente está criando um grande problema, porque até as aposentadorias, no sentido de menos gente trabalhando, as bases de gerar pensão ficariam comprometidas. Então, esse filme está mostrando que o poder público, na realidade, ficaria com esses idosos, levando para lugares absurdamente distantes de tudo aquilo que eu imaginei para a minha vida. Então, viver muito dá uma ideia de que é um horror, que deveria se viver menos e não morrer tão tarde e por aí afora. Estão criando um problema enorme que gera esse tipo de discussão que eu e tu estamos levantando aqui agora, né? Uhum. Agora, voltando a essa coisa do patrimônio, doutor Maia, eu recebi aqui de uma amiga dizendo o seguinte, que os cartórios de todo o país vão emitir comunicado a idosos com patrimônio. A doação dos imóveis em vida. O vídeo que está sendo mostrado agora diz que um órgão vai entrar em contato para saber o que fazer com os bens se a pessoa idosa ficar sem poder administrar seus bens na velhice. Eu achei isso meio assustador, né? E pode ser muito... pode ser se isso aí vem realmente do governo... É uma fake news, né? Porque problemas como esse surgem, então, N possibilidades de fake news e posições assim para complicar mais. Mas realmente, quer dizer, quando tu chega num determinado momento, o que se vê? Que as pessoas são interditadas, né? Por causa de problemas. Agora, que tipo de interdição e que complexidade teria essa interdição para que eu gerisse o bem de uma pessoa mais idosa na minha família? E quem é o que vai ser o titular da interdição? E é outro problema sério, porque aí a pessoa está viva e está criando problemas patrimoniais, que a gente vê volta e meia, apareceu esse tempo aí no Fantástico, aquela senhora de não sei quantos anos lá, multibilionária no São Paulo, e estava na mão do motorista, né? Isso. Então... É seguido que acontece uma coisa dessa e parece que por amor ali, né? O conto do amor, né? Que é muito comum também hoje. Também, claro. Agora, aqui eu tenho dados maiores, tá? Que vem de um grupo de advogados, tá? Os cartórios de notas no Brasil estão orientando e passando a emitir informações sobre a autocuratela, especialmente após a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça no final de 2025. Aqui estão os pontos principais sobre o tema. O que é? A autocuratela é um instrumento jurídico formalizado por escritura pública em tabelionatos de notas, onde uma pessoa capaz, maior de 18 anos, indica antecipadamente quem deseja que cuide da sua saúde e patrimônio caso venha se tornar incapaz no futuro. Obrigatoriedade e ação. Embora a obrigatoriedade estrita de emitir informações funcione mais como uma diretriz de orientação notarial, os cartórios estão ativamente instruindo sobre essa opção, principalmente para idosos e pessoas com patrimônio relevante. Segurança jurídica. Antes de um juiz decretar uma interdição, a nova norma exige que se verifique a Central Notarial de Serviços Compartilhados se há um registro de autocuratela, garantindo que a vontade da pessoa seja respeitada. Finalidade. O objetivo é reduzir disputas familiares e garantir a autonomia da vontade, planejamento sucessório e patrimonial. A autocuratela pode ser feita em qualquer cartório de notas ou de forma online pelo e-notariado. Atenção, a autocuratela é facultativa. É uma opção, né, que estão oferecendo aí para a pessoa que tem um patrimônio considerável e que já esteja, né, se preocupando. Aliás, uma preocupação que qualquer um deve ter, né? Porque ninguém está livre de um acidente vascular, de qualquer coisa aí que torne a pessoa incapaz, né?
Que diz que a gente conhece os parentes exatamente do inventário, né? Exatamente, quer dizer, essa linha mais cobiçosa, e mais egoísta e mais esperta é surpreendentemente ligada sempre ao poder e ao dinheiro, né? Sim. Então, basta eu ter um ambiente onde daqui a pouco eu vejo que a minha influência ou a minha capacidade de mais expertise de manipular um evento como esse, eu rapidamente faria isso, como esse caso que eu falei, né? Que ela assinou em boa fé uma procuração de poderes ilimitados, tanto para a mãe como para o irmão, e daqui a pouco, por estar em contato com o terapeuta, viu que tinha que se tirar aquilo, já que ela estaria sendo prejudicada, né? Que coisa, né? Então, onde entra o tal do dinheiro, né? A coisa fica muito difícil. As pessoas mudam da noite pro dia, mudam. dos interesses, né? Muda, mas é impressionante, sabe? Isso acontece nas melhores famílias e entre as pessoas mais próximas da gente e com a gente mesmo, né? Porque quando tu não tem nada... quando tu não tem nada que ver com nada, mas daqui a pouco tu é que tá e não sei o que, quando tu vê, tu tá começando a pensar coisas que ontem pareciam tão distantes, né? Exatamente. Né? Vamos voltar para a questão do casamento lá. Tem uma outra amiga que diz assim, ó. O meu parceiro foi embora de casa, mas vive na minha casa, vem almoçar às vezes. Um dia desses, me falou que tem mais mulheres do que homem. Eu respondi a ele que eu acredito nisso, até porque eu estou separada, então sou mais uma mulher na pista. Mas também falei que tem muita porcaria. E achei estranho ele ter comentado isso comigo, porque eu não estou preocupada com a vida dele. Mas ele parece que está com a vida dela. Mas é que todo casamento, assim, eu não sei se o senhor chegou a se separar alguma vez na vida, né? Sim. Agora, a pessoa que se separou, claro, eu vou aqui falar de uma única experiência que eu tive, né? Mas é uma coisa muito louca isso de separação. Porque, primeiro que tu não tem ideia que tu vai te separar. Aquela pessoa meio que fica ali do teu lado e parece que é para sempre, né? Aí daqui a pouco, por algumas razões, tipo essa que a nossa amiga colocou aqui, né? Começa a crítica, depois começa o deboche, depois começa a zombaria, depois vem aquela coisa da autodefesa. Quer dizer, há todo um encaminhamento para um fim, que não precisa necessariamente ser caótico e menos ainda violento. Se a gente tivesse cabeça, todo mundo tivesse cabeça, começa como terminou, né? Amigos e tal, tchau, tchau e pronto. Só que não é assim que funciona. Então, eu demorei muito para me separar. Mas não é para me separar separando, porque eu separei separada. Mas foi muita volta. Entende? Até realmente as coisas ficarem bem esclarecidas. E separava uma semana depois, eu estava tentando voltar, depois outra semana, 2 meses e tal. É uma coisa muito difícil. Porque nem todo mundo está como essa nossa amiga, fazendo todo esse perfil aí, fazendo toda essa caminhada. A maioria tá, né, já não aguenta mais, não suporta mais nem ouvir a tua voz, tu é um idiota, tu é um imbecil, aquela coisa toda, até que um dia a casa cai, explode, daí, quero me separar. Agora eu quero me separar, não quero mais viver contigo. Eu também não quero e tal. Então, é um momento onde tudo de nós se modifica, né? É como se a gente entrasse, assim, mais ou menos numa espécie de, sei lá, num mix, né? Aí vem um liquidificador, mistura todas as tuas emoções. E essa coisa de separou e começa a ir na tua casa, começa a chegar para almoçar, chegar para jantar, falando, como terminar na pista e tal. É óbvio que há uma intenção de voltar. Ele não tá feliz lá fora. Mas ele não quer falar em voltar. Aí ela diz aqui, eu não estou preocupada com a vida dele, quer dizer, e agora, né? Mas tu vê que essa é uma das bases iniciais das coisas mais graves, que seria a agressão e até o feminicídio. Também. Porque sempre uma das partes não é a que está satisfeita com a hipotética separação naquele esquema mais adulto possível, em que dois chegam a uma conclusão de que devem se separar, fazem uma guarda compartilhada dos filhos e vivem como amigos bem um com o outro.
as vivências afetivas que habita cada um e o investimento afetivo que eu fiz naquela relação, que me cria zonas de vazio, de sentido, à medida que o outro me abandona ou não quer mais saber de mim e fica distante, eu, por uma incapacidade pessoal de manipular esses afetos e transferi-los para uma outra posição, onde eu ganho, então, estrutura e começo tudo de novo, é quase impossível por deficiências estruturais minhas afetivas. Então, eu começo com esse tipo de relação inicial. Eu volto, eu quero criar ciúmes no outro, eu quero mostrar que eu tenho capacidade de viver. Aham. E vou fazendo isso, mas na realidade estou orbitando aquela pessoa que eu não consigo desfazer internamente. Isso. Então eu acho que esse é o primeiro passo de posições mais radicais que podem evoluir para uma radicalidade. Uma violência. Então essa mulher essa ouvinte que nos pediu esse caminho, talvez ela tenha que ser mais concreta na hipotética separação antes de que as coisas comecem a ficar piores, né? Sim, porque de repente ela, então, como ela diz, eu sou mais uma mulher na pista, e fica tudo rindo, brincando, mas se amanhã aparecer com alguém, isso pode transtorná-lo, né? Aí é o primeiro gatilho mais pesado, quer dizer, eu estou te orbitando para que tu não tenha ninguém. E eu posso até, tem mulheres mais do que homens, significa, não vai me perder, né? Vê como eu valho, olha aqui, me olha. Quer dizer, é um primeiro passo que pode ir para a zona negativa se ela não tomar uma atitude mais densa e de separação consensual, né? Sim, porque daqui a pouco fica um negócio muito bom para ele, né? Tá toda hora na casa dela e tal, não sei o quê, porque é difícil, né? É difícil terminar um casamento, a gente sabe disso. É difícil terminar muita coisa que a gente começa. Aliás, tem até uma música do Vinícius de Moraes que diz, né? O começo é sempre, sempre inesquecível. E, no entanto, meu amor, que coisa incrível, esqueci nosso começo inesquecível, sabe? Sim, aquilo que a gente sempre fala, né? O amor romântico é uma coisa assim de fusão absoluta. Encontrei minha alma gêmea, paixão absoluta, sexo, tudo maravilhoso. E nesse período de 3 meses a 3 anos no máximo, eu faço escolhas para toda a vida. E esqueço que isso é o amor romântico, não é o para sempre. E depois, quando o amor romântico começa a cessar, e aquela pessoa já não é aquilo que eu imaginei que fosse há 1 ano, 2, 3 atrás. E agora o que eu faço? E o outro provavelmente continua romântico, porque cada um de nós tem a sua sequência, vamos dizer, de ligação com o outro, que nada a ver com a igualdade de ligações. E aí, depois de 3, 4 anos, começam essas dissensões que podem gerar até o feminicídio, né? E a gente vê que é quantos por dia no Brasil? Tá um horror, sabe? E o pior é que não tem um tratamento, não tem um assunto, não tem um projeto, não tem sabe? Tá tipo solto, assim. Não tem uma orientação, não tem nada. Porque, assim, a gente sabe, doutor Maia, que a mulher, e eu não quero ser aqui generalista, tá? Mas estou falando assim, de cima do meu achismo aqui, só a minha opiniãozinha. Mas a mulher é muito romântica. A mulher acredita muito naquela história para toda a vida, para sempre. A mulher é sempre aquela coisa da princesa, né? A princesa, o meu rei e tal. Então a mulher, ela tem dificuldade de tipo assim, trabalhar com isso, com aquela tranquilidade do eu posso ter vários homens, porque isso na cabeça do homem está resolvido. Desde que eles são guris. Eu posso ter várias mulheres, posso ter várias namoradas, posso ter vários... Entende? Na cabeça da mulher, mesmo em 2026, em 2010, nós estamos preparadas para encontrar o príncipe encantado.
A gente está preparada para encontrar a minha outra metade. Preparado para encontrar a minha alma gêmea. É isso que passa na nossa cabeça, apesar de nós vivermos em 2026. Esse encantamento, essa coisa, sabe? Aí vem essa fragilidade da mulher no final de uma relação. O homem está preparado para o domínio, está preparado para a caça, está preparado para comer, ele está preparado para consumir. E, infelizmente, as mulheres ainda mantêm os seus filhos com essa mesma lógica. Cuida das tuas cabritas que meu bode está saindo para a rua. A gente continua com a mesma coisa do século XVIII. Então, é difícil te tirar agora e querer que as pessoas se acostumem a perder como uma coisa natural, porque nós estamos em 2026. Tu vai na casa de uma criança hoje, e ela tem a casa, o quarto dela está cheio de brinquedos. Tem brinquedos que estão ali que ela não usa nunca mais. Agora pega um brinquedo daqueles ali para ver se ela não vai querer aquele que tu pegou. Aquele que ela nunca mais usou, porque ela não quer perder. É a mesma coisa, o cara tá com a mulher ali do lado, ele mesmo não tá mais afim, ele não quer, mas se ela fizer qualquer movimento para sair e conhecer um outro homem, é meu, e se não é meu, eu quebro. Se não é meu, eu queimo. Se não é meu, eu mato. Ou eu estou ficando completamente pirada aqui, exagerada? Não, é que tu tá, vamos dizer assim, falando de uma coisa que, como eu falei no início da nossa conversa hoje, que tem sociedades que são assim, né? A mulher é um objeto. Isso. Afeganistão, Irã, tem vários lugares do mundo lá. Aqui também. Na Ásia. Não, mas que são sociedades machistas. Sim, oficialmente. Posição categórica oficialmente. Né? Uhum. Então, isso é uma condição básica, mas tem o lado também instintivo, que a mulher, como dizia já o Freud, com 30 anos é uma mulher, já está um ser pronto, e o homem é apenas um projeto. Por quê? Porque a mulher é criada para o afeto de acolhimento e ter filhos. Ela é chave na pulsão de vida da espécie de poder cuidar do que nasce, para que o eros da espécie tenha uma concentração afetiva na mulher de altíssimo nível, porque é graças a ela que é possível criar e manter a espécie e cuidar do ser que nasce de uma forma afetiva. Então ela teria uma capacidade, vamos dizer assim, de manter a família e de criar as condições para que a espécie evolua, muito poderosa. E o homem, na linha instintiva, seria aquele que faz a procriar e ela, então, cuida da família e tudo mais. Então, essa é a base, pode-se dizer, instintiva de base. E que numa sociedade que evolui nas linhas ético-morais abertas cada vez mais e que sai dessa linha instintiva poderosa que habita quase todos os animais que cuidam das suas crias, numa linha ético-moral em que a consciência se expande nesse nível, as problemáticas ligadas ao arcaísmo, ao instinto, elas ficam anacrônicas em relação a arranjos ético-morais de sociedade, de preconceitos e tudo mais. Então, é isso que eu digo, que a complexidade da existência, à medida que as consciências chegam no nível humano, abrem campos absolutamente novos que eu não consigo resolver com os níveis arcaicos do simples instinto, ou como deveria ser, porque eu prendo e abafo a capacidade de abertura de existência. Então nós estamos lidando com zonas extremamente complexas de sociedades mais abertas, onde o preconceito começa a ficar excessivo se visto neste ângulo mais complexo. Como nós falamos há pouco da velhice, nós precisamos conceitos ético-morais mais sofisticados, daí os filmes, as tentativas de abertura e entendimento melhor disso. Mas a complexidade não para de existir, por isso que aquele teórico da IA diz destruição e construção. Nós estamos sempre destruindo costumes e criando novos costumes e novas possibilidades, mas um está sempre em choque com o outro. Eu não quero destruir,
Eu não quero perder esse lar. É bem como tu disse, essa mulher é minha, essa família, como é que ela não me quer como ela queria, ou era no início? Este homem também não me quer, não quer manter isso. Como é que eu faço? Então nós estamos sempre vivendo uma linha ético-moral em mutação. Uhum. Agora, no meio de tudo isso, agora eu estou lendo aqui uma matéria a respeito de um bilionário. Onde é que está a matéria aqui? Um bilionário, ele tá aqui, ó, morreu, o nome dele é Ehud Ari Laniado, tá? Aqui tem todos os dados dele, etc e tal. Ele morreu, ele é um negociante de diamantes belga-israelense, 65 anos. Ele morreu na França em março de 2019. Ele estava num procedimento para aumentar o pênis, certo? E, segundo apurado, o médico tratava Ehud de 2 a 4 vezes por ano em procedimentos por omissão... Procedimentos realizados que custavam dezenas de milhares de euros, tá? Aí, naquele dia que ele foi fazer aquele procedimento de aumento do pênis, ele acabou morrendo. Quer dizer, tudo gira em torno dessa questão básica, tipo assim, da minha autoimagem, do meu amor próprio, é o ego, né, Dr. Maia, que tanto Buda falava e tudo mais, né? Não estou querendo misturar os assuntos aqui, mas não tem como não pensar nisso, né? Quer dizer, o cara bilionário perdeu a vida porque ele queria alguns centímetros a mais de pênis. Dá para entender isso? Sim, mas é o narcisismo vinculado à potência sexual. É muito comum em muitos homens que eles estão ligados na sua capacidade erótica e de ser capaz como homem, e que a perda da potência e tudo mais em determinadas pessoas masculinas é quase como uma morte em vida, né? Uhum. E narcisicamente, se eu tenho condições de fazer próteses penianas, aumentos do tamanho do pênis, eu estou narcisicamente extremamente vinculado à potência, à minha potência sexual, como centro da minha vida. Eu posso ficar centro da minha vida só no dinheiro, no poder ou na capacidade de mando. Da violência, do mando. Que estaria mais aberta, então, poder, dinheiro, mas especificamente, além do poder, dinheiro, o poder sexual, de potência sexual e capacidade erótica que me habita. E se eu tenho condições econômicas para me dar esse grande prazer, que é pessoal, narcísico meu, eu vou trabalhar nessa direção, porque é assim que eu vejo o mundo e vejo a vida, né? Uhum. Sim. Então, cada um de nós teria uma posição narcísica ou de poder e de visão de mundo, que no nosso caso a gente fala mais em conceitos de como eu acho que é o mundo, a vida, a maneira que eu vejo esse mundo, que é uma potência aí mais racional. Mas nesses casos o cara está voltado para a ereção. Para o poder da ereção. Poder da ereção. O pênis erectus, hein, doutor Maio? Eu me lembrei de um caso bem objetivo. Uma paciente minha que o pai estava numa casa de saúde e que ele estava já incompetente para se conviver fora da casa de saúde, mas ele tinha uma prótese peniana, daquelas que tu dobra e levanta, né? Sim. Então, ela disse para mim, no início, assim, envergonhada, mas sabe o que o meu pai faz de manhã? Ele levanta da cama e aquele avental branco que ele tem, assim, ele sai da cama, pega o pênis dele e engata, levanta e fica aquela barraca, e ele orgulhosamente passa pelas enfermeiras, pelos atendentes e vai até o banheiro. Aquilo dá para ele uma sensação assim, e todo mundo meio que acha graça. Eu estou muito envergonhado. Eu digo, bom, mas se isso no momento faz bem e não ofende ninguém na clínica, para ele é uma forma de estar bem com ele mesmo. É incrível isso. Também aparece.
também aparece, né? Mas só que para aquela pessoa especificamente, aquilo ali é um momento glorioso, né? Exatamente. Em que ele ainda tem memória de tanta agilidade, tanta potência que ele teve um dia, e aquilo ali de alguma... Porque se esses dias estavam falando, eu estava vendo um podcast sobre essa coisa de usar acessórios e usar... O senhor falou agora há pouco, que é o nome desse que ele usa, que esse paciente teria, que é uma prótese, a palavra é prótese. E aí, no meio do assunto, entrou a história da prótese em qualquer lugar do corpo. Porque eu acho que é uma sandice alguém ser contra. Quer dizer, um homem careca que quer colocar uma prótese para ter cabelo, é ridículo? Claro que não. Um homem que eu tô falando homem e mulher, tá? Homem, pessoa, ser humano. Um ser humano que não vê bem, que não enxerga bem, usar óculos é errado? Não, né? Não é. O cara que não escuta bem, a pessoa que não escuta bem, usar uma prótese, usar ali um aparelho, tá errado, não tem dentes, botar uma dentadura, tá errado. E por que se a pessoa quiser, por exemplo, ter uma prótese peniana, fica ridículo? Não fica. Se tem uma alternativa... Ei, Beatriz, por que tem inveja do cabelo do Fux? Deve ser... Como é? Esse cabelo é teu? Claro, eu paguei, né? Exatamente. Claro que é meu, eu paguei. Mas é que assim, ó, essas alternativas que a gente tem hoje, de ter prótese em qualquer lugar do corpo, e é verdade, né? Existe hoje prótese para praticamente tudo que a gente tem no corpo, então não tem nada demais. A questão é que essa ausência ou presença faz com que as pessoas elas comecem a querer assim, se prevalecer, eu acho que não tem prevalecer, né, sobre o outro, que é uma questão de domínio. Eu estou lendo aqui o material do Epstein, talvez nesse final de semana o senhor vá ler muito sobre isso, mas o Epstein agora eles liberaram não sei quantas mil horas de vídeos e de e-mails e de coisas assim incríveis, tá misturado. Então, abrindo de todo mundo. Então tá aparecendo o Elon Musk, tá aparecendo o Obama, tá aparecendo assim, ó, bota todo mundo querendo ir para lá, misturado. Não tô dizendo que são pessoas que visitassem, que faziam qualquer coisa com criança. Mas ele tinha uma atração que basicamente os homens mais importantes do planeta estavam dentro do crivo dele por uma questão basicamente, exclusivamente sexual. Quer dizer, tu vê a linha secreta das fantasias sexuais que nos habita e que, tendo um lugar maravilhoso e aparentemente no momento sigiloso, eu posso lidar com essas fantasias e até exercê-las. Mas, pelo amor de Deus, nunca deixe que isso apareça, né? Sim, não, e isso inclusive já entrou agora um pedido de investigação e acusação formal contra o Donald Trump como um assediador e um usuário, enfim, né, um violador ali, como é que foi ela, pedófilo, contra uma menina de 13 anos. Já estão com todas as formalidades ali, já tem todo o processo começou, né? Então, mas tudo passa pela questão sexual, né? Sempre. Tu vê que se o que nós chamamos de zona do romantismo, que é a base da sexualidade, quando a gente vê o Woodstock dos hippies na década de 70 lá, 30 mil se reúnem, todo mundo é de todo mundo, e surpreendentemente acabam os hippies porque as pessoas se apaixonam e tu não é de todo mundo, tu é só meu. Mas que egoísmo é esse? Por que todo mundo não pode ser de todo mundo? Por que a gente não consegue fazer isso? Que seria o ideal, né? O ideal seria isso, olha, a gente só quer prazer, então cada um é cada um e todo mundo é de todo mundo. Isso seria o ideal nesse pensamento assim, né, de liberdade absoluta, sem essa paixão, sem essa emoção, sem essa coisa da propriedade e tal, né? Porque agora eu vou fazer uma pergunta que foge um pouco disso, mas me passou na cabeça.
é o seguinte, o propósito daqueles kibbutz não era mais ou menos, eu não estou falando em termos sexuais, mas não era em termos mais ou menos de acabar com a propriedade privada e que todo mundo era dono e não era uma coisa parecida com isso, que também, aparentemente, até onde eu sei, também não deu certo? Não, mas tu tem razão, é sempre isso. Tanto os kibbutz como os condomínios e todas as agregações seriam de todos harmonicamente se ajudarem e serem relações perfeitas, maravilhosas. Que eu me lembro na época dos kibbutz, Dr. Maia, eu achei tão lindo, a ideia de que todas as crianças eram filhos de todos. Cada um a criança era filha de todos, quer dizer, todos tinham que cuidar daquela criança. Eu achei isso demais da conta, né? E depois eu vi que não deu certo. Mas tu viu que então naquele jogo entre o indivíduo narcisista pessoal e o intuito grupal, o que a gente chama de intuito manada, de todo mundo se agregar, quer dizer, nós não vivemos sem o outro. O outro nos dá segurança, porque ao nos juntarmos em grupo e fazermos a coisa em grupo, a gente ganha segurança e poder. Mas ao mesmo tempo, onde é que fica o indivíduo egoísta, pessoal, que gostaria de se aproveitar do grupo em benefício próprio? Então nós estamos sempre entre as duas posições, a ética moral e a pessoal narcísica, egoística, ciumenta e invejosa. Uhum. Agora, é uma coisa incrível, o tal do ego, lembrando Buda de novo, mas assim, voltando ao caso do Epstein, já está rolando nas redes, a gente soube disso ontem, quando começou tudo a aparecer, mas tem e-mails do Epstein conversando com o Bill Gates, da Microsoft, porque ele estava desesperado, porque ele teve um encontro com várias garotas que estão sendo apontadas como garotas russas, e ele adquiriu uma DST, e ele passou para a mulher dele. E a mulher dele, então, estava desenvolvendo a doença venérea, lá, como se chamava antigamente, né? As doenças sexualmente transmissíveis. E ele estava desesperado. Imagina só, o Bill Gates pedindo para o Epstein, porque ele precisava de um remédio. Ele queria usar antibióticos porque ele estava todo encalacrado com a mulher dele, que ele tinha acabado, se desenvolveu, né? Não é desenvolveu, ele contaminou, né? Contraiu DST. É muito comum isso. Uhum. Não, para ver o nome das pessoas que circulavam lá, né? Quer dizer, não é assim, o Bill Clinton, o Epstein, o Epstein é o dono da situação toda, o Bill Gates, tudo isso agora eles têm comprovadamente que eram homens que frequentavam aquele local onde eram oferecidas meninas e mulheres de todas as partes do mundo, cada uma mais linda, etc. Blá, blá, e imaginam que esse homem não tinha de poder sobre esses que frequentavam, né? É mais ou menos parecido com aquela história que a gente tem aqui com como era o nome a festa do pijama, a festa da cueca, né? Que enrolou, festa da cueca enrolou o pessoal do TR4 aqui, TF4, que também participaram de orgias num local, né? Num hotel em Santa Catarina, ou foi um hotel em Curitiba, onde eles têm uma tal Não, e veja que tudo acaba na questão sexual, né? Acaba no poder que olha como eu sou macho, olha o meu pênis erectus aqui, né? Quer dizer... Então, esse é o lado negro da força, né? Que aparece em todos os lugares e se mantém ativo. Quer dizer, um lado negro oculto meu, que, como é que se diz? Esses me perguntaram assim, mas eu tô tendo problemas porque eu acho que a pessoa que eu estou interessada tem fantasias com a antiga. Aí eu digo, mas tu não entende que na fantasia, a nossa fantasia é que nem o trânsito na Índia, não tem sinaleira. Não tem, tudo que é pensamento. O que tu tem que ser capaz de entender é que as fantasias são
livres e absolutamente até estranhas para mim mesmo. O grande problema é eu ser capaz de entender que quando eu ajo, aí sim eu vou ser cobrado por uma ação de fantasia que eu tenho, porque eu agi, e na realidade ela tem um efeito. Então o Epstein abria campo para essas fantasias e documentava, e quando elas aparecem, aí que tu tem que pagar o preço, né? Mas enquanto fantasia que tu não age, aí tu ainda tem salvo-conduto. É brincadeira isso, olha. Não, mas que bom quando tu tá no meio de uma fantasia, porque daí tu é que aproveita, né? A fantasia do outro. Exatamente. Agora, se eu agir nessa fantasia e ela criar problemas ético-morais, aí eu estou já tendo que pagar um preço. Ah, né? Bom, aí tu tem que pagar o pedágio, né? O pedágio aí tem que ser pago. Agora, doutor Maia, é o fim da picada quando uma pessoa começa a ter ciúmes da fantasia do outro, né? Aí, olha, pega, tu vai-te embora, né? Disse, é mesmo, né? Eu não sabia. Tu vê que tu tá fantasiando que ele tem fantasias. Isso. Né? Mas isso é uma liberdade que ele tem e tu tem que entender a relação no objetivo que tu tem com ele aqui e agora. Agora, elocubrar que ele possa pensar na outra e isso te dá ciúmes, aí tu tá querendo dominar o íntimo do outro, né? Exatamente. Essa semana, não sei por que cargas d'água, alguém falou alguma coisa aqui, eu respondi, né, que não existe nada pior do que um amigo, ou um filho, sei lá quem, um amante, um namorado, alguma pessoa assim que está frequentando tua vida de alguma maneira, que está nela, né, está participando dela, aí faz alguma coisa meio intempestiva, meio inesperada, não sei o quê, daí olha para ti e diz, mas eu pensei que tu estava pensando. Rapaz, não faz isso, não pensa que eu estou pensando, pergunta. Mas tu viu como a gente tem vontade de dominação do outro quando o outro nos interessa? É uma linha egoística que nos habita de todos os jeitos possíveis. Eu tenho que estar atento para não passar limites, né? E com medo de perder sempre, né? Sim. Se alguém tem importância para mim, ou é uma coisa que eu tenho, como tu citou bem, isso aparece aonde? Nitidamente, sem nenhum tipo de contenção, na criança pequena. Isso. Uma criança de 1 ano até os 3, 4, que o superego ainda não se estruturou como zona ético-moral de respeito ao outro, tudo que é meu e meu. Se eu não tiver ordem... Não é fácil, cara. E essa lista do Epstein agora, está sendo divulgada agora, tá? Então não tá sobrando ninguém, viu? Não tá sobrando ninguém. Ivanka Trump, Ivana Trump, Dustin Hoffman, quer dizer, Joe Carey, sabe? Brincadeira, assim, não tá sobrando pra ninguém essa lista que está sendo divulgada agora. Tá? O Mick Jagger, Michael Jackson. Olha, é impressionante. Vai ser o nosso atração do final de semana. Certamente aí o pessoal, com essa história de que estão pedindo lá, estão botando agora uma coisa mais grave, né, policial mesmo, assim, jurídica, contra o Trump, que pode restar num impeachment, né? Estão falando que até abril ele pode sofrer um impeachment. Principalmente porque agora vai ter uma nova eleição e com todas as coisas que ele está fazendo com a ICE e contra a imigração lá, etc. e tal, tem multidões nas ruas contra o governo dele e parece que ele não vai ganhar as prévias agora, as próximas eleições, e ele já disse que o governo dele vai ficar inviável, né? Se ele não conseguir ganhar. Tá pesada a coisa por lá, né? Mas como a gente não sabe nada o que vai acontecer, não dá nem pra gente fazer previsão, né? O que é uma pena. Nesses horários eu queria ter uma bola de cristal aqui. Sim, se desse para prever o futuro. Para prever o futuro. É imprevisível. Eu gostaria muito de ter. Mas só que a gente não tem nem para mim, imagina se eu vou ter para os outros, né? Essa é a verdade, mais doutor. Numa linha global.
Bah, N variáveis. Né? Nossa, doutor Maia, agora, por exemplo, um amigo nosso aqui, Beatriz, tu viu que a Europa está se aproximando da China, agora deu para os Estados Unidos, por quê? Está falando de negócios, tudo muda, tudo pode mudar em alguns minutos, né? Não está mais falando de ideologia agora, é tudo grana, é dinheiro. Estamos dessa maneira aí, né? Muito bem. Sabe o que está chegando por último aqui, estou lhe dizendo? Destruições. Está chegando um novo movimento agora. Um novo... Está ruim a ligação. Só para concluir, doutor Maia, anota aí e procura saber alguma coisa. Trata-se do Lux-Macking. Seria beleza hipermasculina. Sabe? É isso aí. Tá certo, então? Hein? Oi? Estamos ouvindo o Dr. Maia. Dr. Maia está conosco aqui nesse final de programação. E eu estou falando para ele que agora tem uma outra novidade da subcultura que impõe a beleza hipermasculina. Quer dizer, os homens super, ultra, hiper bonitos. Coitados dos jovens, né? Vamos ver se o Dr. Maia está com a gente para a gente se despedir. Eu não estou te ouvindo, mas... Não está me ouvindo bem, Dr. Maia? A gente está com algum problema na comunicação aqui, né? Então vamos fazendo isso. A gente já vai... Tá picotando, né? Tá picotando a nossa comunicação. Tá picotando, Parece desaparecer a sua voz. Então vamos nos despedir? Mas chegamos... Isso. Um abração para ti. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Eu conversei aqui na nossa rádio web Manaua, a Voz da Resistência, agora com uma impossibilidade de conversar com o Dr. Maia. Né? Já terminamos aqui então o nosso encontro, porque a nossa conexão estava entrando em instabilidade, o que não é incomum, né? Certo? Para concluir, deixa eu contar para vocês que lá em Minas Gerais, foram registrados 3 terremotos em uma semana. O mais recente foi registrado em 7 Lagoas, com magnitude de 3 graus. Não há ferido, não há danos na estrutura, mas foram 3 mini terremotos que aconteceram nas áreas lá das Minas Gerais. Ai, que medo, né? Tá bom, então. Amigos, não esqueçam do nosso financiamento coletivo. É muito importante que eu lembre de lembrar os amigos para que me ajudem a permanecer por aqui com o seu apoio, com a sua participação, com a sua doação, né? Através do nosso Pix, pixdamanaua@gmail.com. Deposite, doe quanto você puder, do jeito que você puder, que não lhe cause nenhum problema, porque é assim que nós sobrevivemos aqui, né? Com esse pouquinho de cada um, a gente vai conseguindo chegar num mínimo, né, razoável para a gente não ter nenhum tipo de prejuízo e ficar de boa com todos os amigos aqui. Desejo a todos uma tarde maravilhosa de sábado, um domingo melhor ainda. Amanhã, domingo, nós vamos ter o Adroaldo Bauer Correia a partir das 19 horas aqui com o domingo.com ao vivo. É o início, né, da Manaua na semana que vem. E eu volto aqui na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, se tudo der certo, né? Espero que dê. E aí a gente vai poder dizer aqui bom dia para todo mundo, mas já só em fevereiro, tá? Um grande beijo e até lá.